Irmãos, vamos abrir em 1 Pedro 5. Pedro 5. Eu vou ler de 6 a 11, que diz o seguinte: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. E ainda lá em Jeremias 17, de 7 a 8, diz o seguinte: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eu me coloco na Tua presença mais uma vez, ó Pai, clamando ao Senhor, que o Senhor esteja derramando sobre mim a unção do Teu Espírito Santo, para que neste momento, eu e meus irmãos possamos compreender a exata noção do que a Tua palavra nos diz acerca, ó Pai, da confiança que precisamos ter no Senhor. Trabalha neste momento, Senhor, para que nós possamos ser edificados neste momento, ó Pai. Nós oramos agradecidos, sabendo que o Senhor cuida de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nesse primeiro texto aqui que nós lemos, nós vimos algumas ordens, né? Humilhai-vos, sede sóbrios e vigilantes, resisti-lhe firmes, e por aí ele continua. E nós temos uma certeza que a própria palavra de Deus nos diz que aqui nós vamos ter problemas, né? Muitos. Essa é uma certeza que nós temos. O próprio Senhor Jesus nos disse isso. Mas Ele disse também, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos uma segunda certeza, que Ele venceu por nós. Então, se nós temos a certeza de que vamos passar por problemas, nós temos a certeza maior e absoluta de que Deus providenciou em Cristo Jesus e na sua palavra tudo o que nós precisamos para a solução destes problemas. E muitas vezes, na maioria das vezes, o problema não são os problemas. O problema somos nós, o nosso coração, que insiste em não confiar, em não descansar. Na devocional que a dona Eunice nos trouxe, ela falou sobre o maná. O povo precisava confiar que no dia seguinte o maná viria, não é isso? E o povo muitas vezes fez o quê? Desobedeceu. Desobedeceu porque não confiou. E para nós nos apropriarmos dessa segunda certeza, né, de que nós temos um Deus e que Ele já providenciou tudo, a palavra de Deus diz tudo que nós precisamos conhecer quem é este Deus. Não apenas de ouvir falar, não apenas por uma leitura superficial da palavra, mas conhecer. Quem aqui confia em alguém que não conhece? Vocês confiam em quem vocês não conhecem? Até mesmo no nosso relacionamento conjugal, né? Leva um certo tempo para a gente confiar no esposo, né?
Então, nós confiamos em quem nós conhecemos. E nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós temos que nos perguntar quem é o Senhor. E a palavra de Deus é a revelação de quem é o Senhor. E nós começamos conhecendo o Senhor através dos atributos incomunicáveis que Ele possui. E o próprio nome já diz, são incomunicáveis. Eles não se comunicam. Deus é todo-poderoso, eu não sou. Né? Deus é onipotente, eu não sou. Deus é onipresente, eu não sou. Mas muitas vezes, no nosso caminho, nós tentamos usurpar esses atributos que pertencem apenas ao Senhor, e por isso nós não conseguimos enfrentar as adversidades e os problemas à maneira de Deus. Nós precisamos confiar, inclusive, na presença do Senhor. Na presença, o tempo todo, do Senhor nas nossas vidas. A palavra confiar no hebraico, ela significa estar seguro. Isso é confiar. Eu preciso estar seguro, segura, da presença do Senhor. Eu preciso buscar conselho nesta palavra. Mas para buscar conselho nessa palavra, eu tenho que conhecer essa palavra. E eu jamais vou conhecer a palavra se eu não dedicar tempo para isso. É importante vir ao culto, é importante vir à escola dominical, é importante participar das atividades que são ofertadas, como esta aqui, mas, além de todas essas atividades, nós precisamos ter um tempo nosso, no secreto, com o Senhor. Eu, Estela, preciso desenvolver isso. Eu preciso ter um tempo separado para estudar essa palavra. A palavra de Deus é a revelação dele para as nossas vidas. E nós vimos no culto de domingo, o pastor Anderson falou sobre isso. Que muitas pessoas chegam até ele e perguntam, eu preciso saber a vontade de Deus para a minha vida. E o que ele disse? O que o pastor Anderson nos ensinou? Que a vontade de Deus para nossas vidas está revelada nesta palavra. Então, se eu quero estar centrada na vontade do Senhor, eu preciso conhecer essa palavra. Então, além de conhecer quem é Deus, eu preciso saber quem eu sou, quem nós somos. Nós somos pecadores, em um mundo caído, redimidos, mas pecadores. Enquanto nós estivermos do lado de cá da eternidade, essa é a nossa realidade. Mas nós vimos no comecinho que Deus já providenciou tudo em Cristo Jesus que nós precisamos. Então, nós temos algumas providências imediatas para saber lidar com os problemas que nós enfrentamos. A Ingrid nos ensinou aqui que nós precisamos nos reposicionar corretamente para sentar, para levantar, não foi isso? Nós precisamos fazer isso também, para saber lidar com as adversidades, com os problemas. Nós precisamos redirecionar a nossa atenção. Porque quando as adversidades chegam, muitas vezes nós damos ouvido a muitas vozes que estão por aí. Nós olhamos, nós desviamos o nosso olhar para coisas temporais e não para as coisas eternas. Então, a primeira coisa que nós precisamos é de redirecionar a nossa atenção. Para quem? Para aquele que é o único capaz de suprir as nossas necessidades. Nós precisamos redirecionar a nossa atenção para aquele de onde vem a nossa suficiência. Nós precisamos confiar que essa palavra, ela é infalível e ela é suficiente para a solução de todos os problemas que se colocarem diante de nós. Nós precisamos também nos reposicionar. A Ingrid também nos ensinou a fazer isso, né? Achar o ossinho lá para sentar direitinho na cadeira.
nós temos que nos reposicionar perante o Senhor. Qual é o seu chamado? Qual é o meu chamado? Qual é a posição que Deus quer que eu ocupe? O centro da vontade dEle para a minha vida. Eu posso não saber de imediato onde é, mas eu sei que é o centro da vontade dEle, é onde eu devo estar. E onde que eu vou descobrir isso? Na palavra, né? Nós temos que também nos realinharmos à vontade do Senhor. Então, eu tenho que redirecionar a minha visão, olhar para o Senhor. Lá no episódio do barco, dos discípulos com Jesus, por que eles ficaram temerosos? Porque eles olharam as ondas, eles olharam a tempestade, né? E muitas vezes nós nos angustiamos, nós ficamos ansiosos, porque nós olhamos para as ondas, né? E muitas vezes elas são altas. Então eu preciso redirecionar a minha visão. Preciso me reposicionar e preciso realinhar a minha vontade à vontade do Senhor. A minha vontade muitas vezes não vai coincidir com a do Senhor. E eu preciso buscar, conhecer na palavra que vontade é essa. Submeter a minha vontade à vontade do Senhor. Isso é buscar o realinhamento à vontade do Senhor. Mas muitos poderão estar pensando, ela tem preocupação que é legítima? Tem. Nós precisamos aprender a fazer essa diferença. O que é uma preocupação legítima e o que é uma preocupação pecaminosa? Se eu vou comprar, por exemplo, eu decido comprar um terreno, eu vou cuidar de verificar, esse terreno está mesmo no nome dos proprietários, que dizem ser o proprietário? Eu vou olhar a minha finança e vou verificar, eu tenho condição de comprar esse terreno? Eu vou precisar fazer um empréstimo para comprar? Se eu for fazer um empréstimo, a parcela cabe no meu orçamento? Isso é uma preocupação legítima, né? É o cuidado que eu preciso ter, as considerações que eu preciso fazer antes de fazer qualquer coisa, né? E, inclusive, buscar a orientação de Deus para isso. Agora, quando esta preocupação extrapola esses limites do cuidado, da consideração sobre os parâmetros que estão envolvidos, ela passa a ser uma preocupação pecaminosa. E ela começa a afetar não apenas o meu coração, como ela começa a afetar também o meu físico. Nós temos respostas físicas para essa preocupação que extrapola os limites, né? O salmista mesmo lá fala que o coração dele estava acelerado, né? A gente começa a transpirar nas mãos. E quem fala com vocês hoje é alguém que viveu durante muitos anos, usurpando alguns atributos de Deus, tentando usurpar, achando que controlava alguma coisa. E por causa disso, a minha ansiedade chegou num nível tão patológico que ela se transformou em um transtorno do pânico. E eu passei 8 anos da minha vida buscando tratamento para isso. Usei os recursos disponíveis, né, dos médicos, das medicações, mas enquanto eu não enfrentei o problema da minha preocupação pecaminosa no altar do Senhor, como ausência de confiança naquele que era o meu Senhor, eu não encontrei descanso. Eu nunca mais tive uma crise de ansiedade. E meu esposo, por várias vezes, teve que me levar ao pronto atendimento com essas crises. Por quê? Porque eu me preocupava exageradamente acerca de tudo. Isso significava o quê? Que eu não confiava no sustento daquele que eu professava como Senhor e Salvador, né? Então, além de estar prejudicando a minha saúde, prejudicou também o meu testemunho, né? Porque eu professava a Deus, mas eu não
eu não testemunhava acerca da confiança que eu deveria ter naquele que diz que providenciou tudo que eu preciso. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado, porque o nosso corpo, ele dá sinais. A minha irmã, ela diz que o nosso corpo não aceita desaforo. Ele vai até um certo limite. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos aos sinais. Se eu não estou dormindo bem, né? Se eu não estou conseguindo me alimentar bem, se eu estou me preocupando exageradamente sobre um determinado assunto, vamos parar, colocar isso diante do Senhor e dizer: Senhor, sonda o meu coração. Quando a palavra de Deus diz, sonda o meu coração, significa que Deus não conhece, pastor Nelson, o que está se passando no meu coração? Conhece, né? Mas quando ele diz, sonda o meu coração, é para revelar a mim mesma, como se fosse um espelho, aquele caminho mau que está no meu coração e que precisa ser confessado e colocado diante do Senhor, né? Outra certeza que nós temos é que essa preocupação exagerada, ela pode ser vencida, e ela será vencida quando nós trouxermos toda essa preocupação no trono do Senhor. Porque a verdadeira paz que nós precisamos, ela vem do Senhor. Ela não vem das ofertas, né, que o mundo traz. Hoje nós, no meu trabalho, por exemplo, a gente percebe que a maior causa de afastamento do trabalho hoje são as patologias relacionadas aos transtornos de ansiedade, porque chega num ponto que debilita realmente a pessoa, né? Ela passa da ansiedade para os transtornos, depois passa para a depressão e, às vezes, até outras doenças advindas disso. Então, nós podemos crer e confiar que essa preocupação que extrapola, ela pode ser vencida, mas eu tenho que buscar a paz que excede todo o entendimento, que eu não vou encontrar em lugar algum, eu vou encontrar apenas no Senhor. Por isso o tema é: confie no Deus que cuida de você, porque a palavra dele nos diz que ele cuida de nós. Não é? Ele não diz isso? Olha para os pássaros. Eu não cuido deles? Hã? O pássaro tem que procurar comida, não tem? Mas ele acha, ele encontra, porque ela já foi providenciada. Então, nós também precisamos fazer algumas coisas, né? Já está providenciado, mas nós temos que buscar. Onde? Na palavra. O nosso alimento está aqui. O passarinho, ele voa até achar a frutinha, a semente. Está lá, Deus já providenciou. Mas para nós também, nós temos a palavra que Deus providenciou como revelação perfeita, né, que Ele tem para as nossas vidas. Então, nós temos também que a verdadeira paz guarda mente e coração. Como eu amo esse versículo, meus irmãos. Vamos abrir lá em Filipenses. Eu gostaria que todos vocês abrissem. Filipenses 4. Filipenses, capítulo 4, 6 e 7. Diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o 7, eu amo esse versículo, e ele me traz a segurança que eu preciso. Diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra guarda, no grego, ela tem o sentido de colocar como guarda,
proteger. Isso me traz uma segurança muito grande, porque eu sei que a paz de Deus é o sentinela do meu coração e da minha mente. Isso me traz um descanso muito grande. E eu gostaria de desafiar os irmãos a estarem refletindo e meditando nesse versículo, hoje, amanhã, durante a semana que se coloca, crendo que o nosso Deus é esse guarda que traz essa proteção à nossa mente e ao nosso coração. Então, como vencer essa preocupação pecaminosa que muitas vezes atinge o nosso coração? Eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. Nós precisamos ter um relacionamento vital e crescente com Cristo. Daqui até passarmos para o lado de lá. Esse relacionamento, ele tem que ser um relacionamento a cada dia sendo desenvolvido, né? Quem aqui é da construção civil sabe que a gente faz a base, primeiro, a base de sustentação. Nós já temos essa base sólida, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas se eu não subir pilares para sustentar essas vigas, e a laje e o telhado, essa construção não se manteria, não haveria uma construção belíssima como essa aqui. Então, nós precisamos de alguns pilares, de levantar alguns pilares na nossa vida para nos sustentar nas situações de aflições, de angústia, né? E começa por aqui, um relacionamento vital e crescente. Aqui, neste mundo, ele não vai chegar no patamar onde não haja mais necessidade de crescimento. E, às vezes, a gente age assim, nossa, eu tenho 63 anos, eu sou convertida desde os 10, então, eu não preciso mais ir na escola dominical, porque eu não tenho mais nada para aprender. Isso é verdade? Não, isso é uma mentira que o inimigo, às vezes, coloca na nossa mente para pararmos de buscar o conhecimento do Senhor. Para pararmos de buscar esta intimidade. Então, esse relacionamento, ele tem que ser vital e crescente, ele tem que ser alimentado, ele tem que ser cada vez mais fortalecido. Nós precisamos também estar prontos para identificar quais são as raízes, né, dessa preocupação pecaminosa. Abraão, quando ele mentiu, dizendo que Sara era irmã dele, ele pecou, certo? Ele pecou porque ele mentiu. Mas havia uma raiz. Havia um outro pecado na raiz disso. Ele teve medo de morrer. Não é isso? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa preocupação que extrapola, porque ela nos leva a desobedecer. Então, nós precisamos identificar os sinais e precisamos identificar as fontes também. Muitas vezes nós estamos agregando valores incorretos que não são os valores eternos, são os valores temporais que o mundo nos oferece. Muitas vezes nós tentamos ficar servindo a dois senhores e nós não vamos conseguir, nós vamos desagradar a um. E o nosso propósito é honrar e glorificar ao nosso Deus. Muitas vezes nós temos pensamentos distorcidos que não estão alinhados com a palavra do Senhor e nós precisamos então fazer esse realinhamento. E o principal, meus irmãos, é fortalecermos a nossa fé e vivermos por ela. E nós fortalecemos a nossa fé através da nossa adoração ao Senhor e através da oração. Quando eu adoro ao Senhor, eu digo quem Ele é. Eu estou reconhecendo quem Ele é. E o inimigo, ele não quer simplesmente nos colocar dificuldades no meio do caminho. Ele quer nos impedir de adorar ao Senhor. Porque quando nós adoramos, nós estamos reconhecendo e exaltando Deus por quem Ele é. E não pelo que nós temos, por quem nós somos. Isso é de uma importância tão grande. Nós precisamos aumentar a nossa dependência do Senhor de forma prática.
na vida real, não é só dizer, eu dependo do Senhor. Não, é depender do Senhor. Nós precisamos fazer súplicas, chegar ao Senhor com humildade, reconhecendo que nós dependemos dEle. Nós precisamos dar graças ao Senhor, pelo que nós vemos e também pelo que nós não vemos. Nós temos que dar graças por quem Ele é nas nossas vidas. E nós temos que aprender também a pensar de modo apropriado. E aqui tem aquele critério, né? Nós temos que nos despojar daquilo que não está alinhado com a palavra do Senhor e nos revestir de tudo aquilo que Ele deseja, que ocupe a nossa mente. E Filipenses traz isso. Tudo que é bom, tudo que é desejável, traz uma série de coisas que devem ocupar a nossa mente. Então, eu vou me despojar do que não está alinhado e vou me revestir das coisas do alto. Encerrando, irmãos, que eu falei para vocês que eu não ia ultrapassar o relógio, nós precisamos desenvolver o relacionamento entre os irmãos. E isso significa não apenas encontrar os nossos irmãos aqui após o culto, significa desenvolver relacionamentos mesmo, porque é a vontade de Deus que nós estejamos desenvolvendo esses relacionamentos no corpo. E nós podemos fazer isso de várias maneiras. Nós podemos visitar durante a semana, nós podemos fazer uma ligação, né, pastor? Não apenas no dia do aniversário, mas, meu irmão, tudo bem com você? Você está precisando de algum suporte? Podemos escolher, dividir. Eu vou orar para fulano, você vai orar para o ciclano. Vai tomar um café com seu irmão, faz um bolinho, né, dona Nadira? Vai tomar o café com seu irmão. A mesa posta, por exemplo, para a nossa família, para os nossos amigos, é fonte de bênção, é fonte de relacionamento. E isso vai repercutir nessa nossa comunhão íntima com o Senhor. Então, nós precisamos ter uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor e também de comunhão com os nossos irmãos, para que o corpo funcione de maneira saudável e, acima de tudo, de maneira frutífera. E olhe que nós não vamos ver os frutos todos, né? Muitos a gente nem vai ver, mas a palavra de Deus nos diz que eles virão. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a viver pela fé. Fé naquele que disse, que providenciou tudo que nós precisamos, seja para o dia a dia, seja para o nosso relacionamento com o Senhor. Está na palavra dele. E nós precisamos crer que essa palavra, ela é infalível e suficiente. Eu gostaria, para finalizar, que todos vocês abrissem em Romanos 15, 13. E é a minha palavra de encorajamento para vocês nesta manhã. Porque não basta identificarmos os problemas, não basta identificarmos as dificuldades, nós precisamos nos arrepender e pedir perdão a Deus por isso. Não basta sabermos qual é a solução, não basta eu saber que a palavra de Deus tem a solução para tudo. Eu preciso buscar nela a solução para os meus problemas. Não basta eu conhecer a palavra, eu preciso aplicá-la. Porque nós aprendemos, nós ouvimos, nós aprendemos, a gente retém, mas nós também precisamos aplicar, nós precisamos passar para a prática. Romanos 15, 13 diz o seguinte: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A palavra esperança aqui aparece 2 vezes. Né? E a nossa esperança não é uma esperança só de expectativa, é uma esperança de convicção. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã e durante toda a semana
que se Deus colocar à nossa frente, né, para que nós possamos aprender a confiar nesse Deus que cuida de nós,